Olá! Você já experimentou fazer da sua vida um filme onde você é o personagem principal e olhar a sua história, dar uma boa olhada lá na sua história, exatamente como um filme, onde você viveu por separações, por decepções, por lutas, por desafios, e mesmo assim você foi seguindo, você seguiu na vida. E como uma personagem principal, você se renovou, se ressignificou, trouxe o brilho perdido, porque às vezes quando você passa por uma decepção muito grande, você perde um pouco seu brilho, mas de repente você está com seu brilho de volta. E isso é como se fosse realmente um filme. Se você olhar para trás, a sua vida é baseada em você, assim como um filme. Você é a heroína de você mesmo. E quando você personifica isso, você coloca isso como atividade no seu dia a dia, você vai perceber que os acontecimentos vão se tornando mesmo como se fossem esquetes, como se fossem cenas, como se fossem algo escrito para você. Porque foi por você, para você. Então, existe esse narcisismo permitido do despertar da consciência, né? Onde a gente começa a se ver ao centro da nossa vida e também das consequências da nossa vida. Mas não como um filme. E acho que eu faço esse convite para você, porque eu já faço isso já tem algum tempo, e eu percebo que tem roteiros na minha vida que é escrito exatamente para mim, para o meu próprio benefício. Quando é escrito para você, para o seu próprio benefício, fica muito às claras, não faz mistério não. Você pode perceber muito levemente que aquilo realmente foi feito para te orientar. Aquela pessoa, aquele caminho, aquele emprego, tudo isso você vai vendo pela perspectiva de um filme. E você escolhe o estilo de filme. Um filme mais denso, mais sentimental, um filme mais alegre, um filme mais adolescente, mais sessão da tarde, mais comédia romântica de sessão da tarde. Você pode romantizar, de certa forma, esse filme, mas não excluir as demandas que foram mais negativas. Você não excluir as traições, você não excluir os sofrimentos, você não excluir as suas vergonhas. É um filme sobre a sua vida, então nada é excluído, tudo é adicionado para te beneficiar. Então, no dia que você se dá conta de que você, eu não queria estar sozinha, eu queria ter alguém, eu queria estar com alguma pessoa, um relacionamento, um namorado, aquela coisa toda. E saber entender quando o universo escreve para você, coloca no seu roteiro, como você está feliz sozinha. Então é essa dualidade que a gente vai prestar atenção. Quando olhar para trás, olhar para a nossa história e igualar, né, comparar a nossa história com o filme, é a partir daí que a gente vai ter uma noção melhor que a nossa história, quando é contada pela perspectiva de uma narrativa, de uma música, do roteiro perfeito, ela se encaixa de verdade nesse filme. Então é um exercício que eu proponho aqui a vocês verem a vida como se realmente fosse uma produção de um filme, como se realmente fosse uma série, como se realmente capítulos interessantes da sua vida fossem, na verdade, o fim da temporada, bem escrita, bem finalizada, e como num filme, coisas imprevisíveis, coisas que você não tinha como prever, num roteirista muito criativo, que é Deus, e você coloca ali a tua história com som perfeito,
com a cena perfeita da qual você está inserida dentro dela. Quem diria? A história é sua. É a sua história que você está aqui contando. Então você precisa observar o que você está vivendo até agora, sobre o que a sua história está sendo escrita. Se fosse para ensinar uma lição sobre alguma coisa, seria sobre o quê? Se a sua história resolvesse ser exposta e inserida, sei lá, como um filme no cinema, sobre o que as pessoas iam comentar no final. É porque às vezes a gente esquece que a gente tem o poder da narrativa da nossa história. É como a gente entende a nossa história, como a gente encaixa a nossa história no nosso entendimento, é que a gente acaba colocando esse filme nas telas. Mesmo sendo todas as suas glórias ou todas as suas derrotas, os corações partidos, uma chamada de atenção que alguém te deu, porque talvez você tenha dado motivo, isso faz parte também da sua história. Suas vergonhas fazem parte da sua história. E elas falam muito sobre o que você pode fazer por você, sobre o que a vergonha impede você de fazer, sobre qual é a algema que permite que você vá adiante, através da perspectiva do seu filme, da sua história. Agora a pergunta que eu deixo para esse vídeo para vocês: se a história de vocês fosse transformada em filme e fosse para as telas do cinema, o que seria o tema principal que as pessoas iam comentar no final? Você está preparado para essa realidade? Você está preparado para essa informação? Então passe a viver a sua vida como se um filme fosse. Passe a escrever o seu roteiro como se dependesse disso para as cenas principais acontecerem. O grande finale de uma grande final de temporada. As coisas repentinas e imprevisíveis que acontecem em toda a série. As lições, as frases. Tudo isso coloca dentro do seu filme particular, onde você é a estrela principal, o ator ou a atriz principal. E observe que forma está sendo escrita a sua história e como você faria para mudar se você tivesse o poder. Que sabemos que você tem, né? Mas vamos facilitar esse vídeo. Então, se você tivesse o poder de escrever, reescrever a sua história a partir de hoje para adiante, como seria? Gratidão. Até a próxima.